Olá, mais uma aula de redação. E se o tema for, vamos ver o nosso tema. E se o tema do Enem for desafios associados à educação financeira no Brasil, né? Como é que você desenvolveria seu texto? Então, os nossos textos motivadores estão maravilhosos aqui. Então, a gente já entende o que é educação financeira, né? O texto 1 vai falar, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o conceito de educação financeira, o conceito, é o processo que permite melhorar a compreensão em relação aos produtos e serviços financeiros, tornando-se capaz de fazer escolhas informadas. Pronto, então, eu não vou ler todo o texto 1, mas aí você já tem aí o conceito. O texto 2, tá? Vai falar que dados disponibilizados pelo Serasa, né, trouxeram à tona a falta de conhecimento da população em relação à educação financeira. No ano de 2021, mais de 1,6 milhões de brasileiros deixaram as contas sem pagamento. Ó, dado importante. Então, a gente já tem até uma tese aí, né, essa ausência de formação, uma lacuna educacional, tá? O texto 2 já dá uma linha argumentativa para a gente. O texto 3, né? O texto 3 começa falando que anos, um exemplo, né? Na realidade, é um exemplo de um professor, em anos dando aula em uma escola pública em Caruaru, pequena cidade em Pernambuco, o professor de matemática, Guilherme Costa, nunca foi ensinado a como educar as crianças sobre dinheiro. Tá? Então, é uma experiência aqui de como um professor transformou aí a vida das crianças, né? Ensinando educação financeira. E o texto 4 como se comporta os brasileiros quanto ao uso de serviços financeiros, tá? Então, a gente tem aí um infográfico. E novidade dessa semana é que o nosso material tem um presentinho, tá? Aqui já tem a análise, então nós temos aí as palavras, né, do tema já analisando. Então, desafios associados, então, o que são desafios, o que é educação financeira, como é que você pode substituir na sua redação. Então, planejamento financeiro, ensinar a administrar o próprio dinheiro, tá? Então, a gente já tem aí alguns sinônimos. E aqui algumas causas já. Lembra que o tema é desafios, então eu preciso saber as causas do problema. Então, tem algumas aqui, omissão escolar, como a gente viu no texto motivador, né? Negligência estatal, inércia familiar, porque aqui no texto motivador também fala dessa questão da família, tá? Vocês vão ler aí com calma. Passividade midiática e desigualdade social, e eu acrescentaria também, né, além de que estão aí, as relações mercantilizadas, né, falando um pouco dessa sociedade do espetáculo, essas relações em que todos querem ostentar, aparecer, então dá para a gente usar também um Guy Debord, né, falando de sociedade do espetáculo, tá? E aqui do ladinho tem algumas expressões que vocês podem usar também quando forem fazer o texto. Aí, quanto às teses, tá? Para as teses, né, a gente já pensou aí na questão da educação, né? Na questão da educação, então eu vejo uma lacuna, má formação educacional e a própria família, né? Essa inércia familiar. Mas é óbvio que vocês podem trazer também, né, essa questão da negligência estatal, né, essa passividade midiática, enfim, são algumas causas que podem ser também teses, tá? Como construir a introdução? Gente, tem vários, né? Tem vários repertórios legais que dá para a gente abrir a discussão. Aqui no exemplo, vocês têm aqui na página 3, na página 4, aliás, como montar a sua redação, tá? Então, tem aí como vocês poderiam fazer, né, a introdução. Aqui dá. No caso, vocês poderiam usar a Finlândia, né, país da Europa que se destaca em índices educacionais e proporciona aos estudantes, desde os anos iniciais, sólidos conhecimentos acerca de finanças, tá? Aí, a partir disso, mostra que no Brasil, né, você vai fazer um contraponto, né? Contudo, o nível de formação econômica vai de encontro ao evidenciado na nação europeia, haja vista os desafios, né, associados à educação financeira em vigor no país, né? Então, aí depois você já apresenta as suas teses. Então, dá para você fazer um contraste, tá? Eu também pensei nos delírios, né, o filme Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, que também dá a gente fazer uma introdução belíssima. Eu gosto também do Todo Mundo Odeia o Chris, né? E eu tenho uma fábula, não sei se vocês conhecem a fábula da A Cigarra e a Formiga, que dá para vocês fazerem aí
também um contraponto, né, de trabalhar demais, né, ou então de não ter as reservas. Então, dá para vocês fazerem uma análise com a cigarra e a formiga também. E aquele filme também, eu esqueci de colocar aqui no meu material, mas eu lembrei do Até que a Morte nos Separe também, ficaria muito, muito legal aí na introdução, tá? Aí, para o D1, se a gente vai falar de escola, se for o caso, né, que está aí o nosso desenvolvimento guiado, seria o, claro, Paulo Freire, né, para falar dessa educação, tá? Então, Paulo Freire fala que, pontua que a transformação da experiência educativa em puro treinamento técnico significa depreciar o caráter formador do exercício pedagógico, tá? Peraí, como é que você, isso, argumente sobre essa lógica que substancial parcela das instituições de ensino brasileiras, né, ainda não inseriu técnicas de manipulação de capital nas grades curriculares, o que resulta na ineficaz instrução dos discentes quanto ao manuseio do dinheiro e, assim, uma sociedade com frágeis conhecimentos econômicos. Gente, lembrei aqui também, né, falando sobre essa questão da educação, né, que os alunos não estão preparados, não se vivencia, né, na maioria das vezes, né, essa questão de ter o contato com as finanças. Eu lembrei da questão do Luva de Pedreiro, não sei se vocês lembram dessa situação, também ficaria bem interessante, porque ele não dominava também essa questão, né, de lidar com o dinheiro. Tá? Então, seria um bom exemplo, pesquisa aí um pouquinho o que aconteceu com o Luva de Pedreiro, como é que ele foi enganado né, logo no início da sua carreira, porque ele não sabia lidar com as finanças, tá? Aí, o D2, a gente pode trazer aí nessa familiar, e aqui tem como repertório Jean Piaget, né, que fala que, assim como a escola, a família, né, também tem papel fundamental no processo cognitivo das crianças, de modo que a ela também cabe o dever de estimular o aprendizado. Tá? Então, aqui tem aí uma boa orientação para vocês, e lá, no finalzinho, já tem aqui o que vocês podem fazer na proposta de intervenção. Tá? Falando aí, por exemplo, né, o Estado, vocês podem trazer no Ministério da Educação, reformular a grade curricular das escolas, a fim de que a disciplina de matemática possa abordar com eficácia métodos de administração do próprio dinheiro. Olha aí, tá? Lembre-se de mencionar também, tá, a participação da família nesse processo, né, se a gente usou a família aí como uma das teses, a qual será de fundamental importância para o engajamento dos discentes. Lógico que vocês têm que ter aí os 5 elementos, tá? Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso material, o material está diferente, tem mais informações, então está bem arrumadinho para você fazer uma excelente redação, e é um tema maravilhoso. Também lembrei agora da Nath Finanças, né, que tem um canal do YouTube só explicando, né, essa questão de como usar o seu dinheiro. Ela trabalhava, né, trabalha ainda com a questão no canal, com as camadas mais populares, né, ensinando a arrumar, lidar ali com o seu dinheiro. Então, Nath Finanças também, tá? Vocês podem usar. Deixa eu pensar, se alguém lembrou de mais alguma coisa que eu não falei aqui, algum repertório, alguma situação, alguma atualidade, pode deixar aí nos comentários, tá bom? E um abraço para todos, e eu estou ansiosa para ler as redações dos senhores. Até a próxima.